E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos continuar o estudo da força magnética e do torque em uma espira com corrente elétrica no interior de um campo magnético. O propósito central deste estudo é o de reforçar a expressão obtida no vídeo anterior, demonstrando que ela permanece válida para qualquer posição da espira em nosso sistema de coordenadas. Observe o quadro. Nele, temos uma espira retangular de lados Azinho e Bzinho. Nossa espira agora não coincide mais com o plano YZ, com um dos planos coordenados. Ela agora forma um ângulo θ com o eixo Y. Considerando a existência de uma corrente elétrica estacionária na espira, orientada no sentido anti-horário, pela regra da mão direita, vemos que o versor N, perpendicular ao plano delimitado pela espira, forma um ângulo θ com o eixo X, pois, se a espira rotacionou a partir do plano YZ de um ângulo θ, o versor N, que antes estava na mesma direção e sentido do eixo X, gira esse mesmo ângulo e, portanto, conforme eu disse anteriormente, ele passa a formar um ângulo θ com o eixo X. Vamos considerar ainda que essa espira esteja imersa em uma região do espaço onde atua um campo magnético uniforme representado pelo vetor B, atuando na mesma direção e sentido do eixo Y. E por fim, imagine que essa espira possa rotacionar em torno de um eixo paralelo ao eixo Z. Muito bem. Dando sequência, vamos começar calculando a força magnética em cada um dos lados da espira, começando pelo lado 1. A força magnética F1 é dada pela expressão I que multiplica o produto vetorial entre os vetores A e B. O vetor A está orientado nessa direção e sentido, de acordo com a orientação da corrente elétrica no lado 1. Sendo assim, obtemos F1 igual a I que multiplica o módulo do vetor Azinho, simplesmente Azinho, vezes o módulo do vetor B, simplesmente B, vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. O vetor campo magnético está orientado na mesma direção e sentido do eixo Y, e o vetor A está orientado nessa direção e sentido. Consequentemente, θ é o ângulo formado entre esses vetores. Portanto, aparece aqui o seno de θ. Para orientar a força F1, basta agora aplicar a regra da mão direita a esse produto vetorial. Vamos colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor A e vamos girá-la de encontro ao vetor B. Ao fazer isso, vemos que a força F1 está atuando na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem. Observe o resultado obtido. Continuando, vamos agora para o lado 3. Observe que o lado 3 é paralelo ao lado 1. E no lado 3, a corrente elétrica tem a mesma intensidade, porém, sentido oposto. Consequentemente, a força F3 carrega a mesma intensidade da força F1, a mesma direção, mas atua no sentido oposto. Consequentemente, eu posso escrever diretamente a expressão de F3 da seguinte forma: F3 é igual a I vezes A vezes B seno de θ, no entanto, na direção menos E versor. Muito bem. Observe o resultado obtido. Vamos agora para os lados 2 e 4. Começando pelo lado 2. A força magnética F2 é dada pela seguinte expressão. Então, agora nós temos I, que multiplica o produto vetorial entre os vetores Bzinho e Bzão. O vetor Bzinho está orientado
na vertical e para cima, na mesma direção e sentido do eixo Z, de acordo com o sentido da corrente elétrica no lado em questão. Muito bem? Consequentemente, a força magnética F2 fica dada por I, que multiplica o módulo do vetor Bzinho, B, vezes o módulo do vetor campo magnético, simplesmente Bzão, vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. O vetor B está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z, e o vetor campo magnético está orientado na mesma direção e sentido do eixo Y. Consequentemente, o ângulo formado por esses dois vetores é igual a 90 graus. Portanto, obtemos aqui o seno de 90. Muito bem? Para orientar o vetor F2, nós devemos agora recorrer mais uma vez à regra da mão direita aplicada a esse produto vetorial. Vamos colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor B, que está na mesma direção e sentido do eixo Z, e vamos girar a palma da mão de encontro ao vetor campo magnético. Fazendo isso, vemos que a força F2 está orientada na mesma direção do eixo X, porém sentido oposto. Muito bem? Como o seno de 90 graus é igual a 1, ficamos com a expressão menos I, Bzinho, Bzão, na direção X versor. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora para o lado 4. Observe que o lado 4 é paralelo ao lado 2. E a corrente elétrica no lado 4 possui a mesma direção, porém sentido oposto, quando comparado ao lado 2. Consequentemente, a força magnética F4 carrega a mesma intensidade da força F2, a mesma direção, mas atua no sentido oposto. Portanto, eu posso escrever diretamente que F4 é igual a IBzinho vezes Bzão, X versor. Muito bem? Vamos agora ilustrar essas 4 forças na espira em questão. A força F1 está orientada na mesma direção e sentido do eixo Z. Portanto, eu posso desenhá-la desta forma. Então, aqui nós temos a força F1. A força F3 possui a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentido oposto à força F1. Logo, eu vou desenhá-la nessa direção e sentido. Muito bem? A força F2 atua na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X. Para não poluir muito essa figura, eu vou desenhar a força F2 na figura mais à direita. Então, a força F2 aqui, ela está na mesma direção e sentido oposto ao eixo X. E a força F4 está na mesma direção da força F2, no entanto, sentido oposto. Então, ilustrando aqui agora a força F4. Muito bem. Observe as forças ilustradas. Dando sequência, observe mais uma vez que a força magnética resultante na espira tem intensidade nula. E esse resultado pode ser enunciado da seguinte forma: para qualquer circuito fechado C, com corrente elétrica estacionária, imerso em um campo magnético uniforme, a força magnética total tem intensidade nula. Matematicamente, esse resultado é expresso da seguinte forma: a força magnética é igual a I, que multiplica a integral ao longo do circuito fechado C de dl vetor, produto vetorial com o vetor campo magnético. Observe que o vetor B foi colocado em evidência por se tratar de um campo uniforme. E a integral de dl vetor
ao longo do circuito fechado C é igual a zero, concordando com o resultado enunciado. Muito bem. Vamos agora calcular o torque resultante nessa espira retangular. Vamos começar pelos lados 1 e 3. Observe que as forças F1 e F3 estão atuando exatamente sobre o eixo de rotação. Consequentemente, o torque da força F1 e o torque da força F3 têm intensidade nula. Resta apenas calcular o torque da força F2 e o torque da força F4. Vamos começar pelo lado 2. O torque da força F2 é dado pelo produto vetorial entre os vetores R2 e F2. O vetor R2 corresponde ao vetor posição da força F2. Dando sequência, a partir dessa expressão, obtemos o torque 2 é igual ao módulo do vetor R2, observe na figura, azinho sobre 2, vezes o módulo da força F2, então nós temos I vezes Bzinho vezes Bzão, vezes o seno do ângulo formado pelos vetores R2 e F2. Esse ângulo deve ser enxergado a partir da origem dos dois vetores. Portanto, ao transladar o vetor R2, colocando ele nessa posição, vemos que o ângulo formado pelo vetor R2 e pelo vetor F2, o ângulo obtido a partir de suas origens, é igual a 90 graus mais θ, pois a espira girou exatamente um ângulo θ em relação ao plano YZ. Portanto, esse ângulo corresponde a 90 graus mais θ. Logo, nós temos aqui o seno de 90 graus mais θ. Muito bem? Vamos agora orientar este vetor. Vamos recorrer mais uma vez à regra da mão direita aplicada a esse produto vetorial. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor R2 e girando-a em direção ao vetor F2, vemos que o torque está atuando na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem? Vamos agora desenvolver essa expressão. O seno de 90 graus mais θ é igual ao seno de 90 graus vezes o cosseno de θ, que dá justamente o cosseno de θ, mais o seno de θ vezes o cosseno de 90 graus, que é zero. Portanto, obtemos aqui o cosseno do ângulo θ. Muito bem, na direção Z versor. Calculando agora o torque referente à força F4, obtemos o torque 4 é dado pelo produto vetorial entre o vetor R4 e o vetor F4. Mais uma vez, o vetor R4 corresponde ao vetor posição da força F4. Dando sequência, sendo assim, o torque 4 é dado pelo módulo do vetor R4. Mais uma vez, nós temos Azinho sobre 2, vezes o módulo da força F4 e Bzinho, Bzão, vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. E mais uma vez eu reforço, esse ângulo é visualizado, é obtido a partir das origens dos dois vetores. Logo, ao transladar o vetor R4 nessa posição, vemos que o ângulo formado por esses dois vetores também vale 90 graus mais θ, pois a espira agora forma um ângulo θ com o eixo Y. Muito bem? Sendo assim, obtemos o seno de 90 graus mais θ, que corresponde ao cosseno de θ, bastando agora orientar apenas esse vetor no espaço.
Vamos recorrer mais uma vez à regra da mão direita. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor R4 e girando-a de encontro ao vetor F4, vemos que este torque também está atuando na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem. Observe os resultados obtidos e os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, temos condições de calcular o torque resultante na espira retangular. Para fazer isso, basta somar essas duas contribuições. Sendo assim, obtemos torque igual. Nós temos Azinho sobre 2 e Bzinho, Bzão, cosseno de θ, somado a ele mesmo. Portanto, nós temos Azinho e Bzinho, Bzão, cosseno de θ na direção do versor Z. Muito bem. Observe a expressão obtida. Vamos agora reorganizá-la. Perceba que o torque ele é dado por I que multiplica Azinho vezes Bzinho, corresponde à área da espira retangular. Portanto, nós temos I vezes A vezes B cosseno do ângulo θ na direção Z versor. Então, vamos colocar essa expressão aqui na parte superior. Então, nós temos torque igual a I vezes A vezes B cosseno de θ na direção Z versor. Muito bem. Dando sequência. O nosso propósito agora é o de mostrar que essa expressão também pode ser obtida a partir dessa expressão, em que o vetor mzinho corresponde ao vetor momento de dipolo magnético definido no vídeo anterior. Ele é dado por I vezes A, N versor. Portanto, o nosso propósito agora é o de mostrar que as duas expressões representam a mesma expressão. E para isso, eu vou recorrer ao resultado do vídeo anterior. O vetor mzinho, o vetor momento de dipolo magnético, é dado por I vezes A, N versor. Vamos lá. Continuando, o torque, portanto, fica dado por... Então, agora nós temos I vezes A, N versor, produto vetorial com B, Y versor. O versor N, conforme ilustrado no quadro, possui duas componentes. Uma componente na mesma direção e sentido do eixo X e uma componente na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Y. Sendo assim, obtemos torque, o torque resultante igual a I vezes A, que multiplica N versor, que é dado por cosseno de θ X versor, menos seno de θ Y versor. Produto vetorial com B, Y versor. A partir dessa igualdade, obtemos o torque resultante é igual a I vezes A cosseno de θ X versor, menos I vezes A seno de θ Y versor, produto vetorial com B, Y versor. A partir de agora, eu vou efetuar a distributiva nesse produto vetorial. O primeiro termo nos dá I vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ, que multiplica o produto vetorial entre o versor X e o versor Y. Aplicando mais uma vez a regra da mão direita, obtemos o versor Z. Vamos comprovar esse resultado. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do versor X e girando-a de encontro em direção ao versor Y, obtemos o versor Z. Consequentemente, o primeiro termo nos dá I vezes A vezes B, cosseno de θ Z versor, menos 0, pois o produto vetorial entre o versor Y com ele mesmo é igual a 0, pois o ângulo formado por esses dois vetores é igual a 0 grau, anulando o produto vetorial.
Consequentemente, como era de se esperar, obtemos exatamente a mesma expressão para o torque resultante, conforme você pode comparar. Essa expressão foi obtida a partir do cálculo direto, mas a partir de agora fica demonstrado que você pode recorrer diretamente a essa expressão, em que mzinho vetor eu reforço. É o vetor momento de dipolo magnético definido no vídeo anterior, dado por I vezes a área da espira vezes o versor N. Sendo assim, fica demonstrado que essa expressão é válida independentemente da posição da espira em nosso sistema de coordenadas. Para finalizar o vídeo, observe mais uma vez que, como o torque resultante é diferente de zero, essa espira vai rotacionar em torno desse eixo paralelo ao eixo Z até que o vetor momento de dipolo magnético esteja na mesma direção e sentido do vetor campo magnético aplicado. Situação em que o torque resultante se anula e a espira cessa o giro. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.